Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia, esse aqui é o Because I Read, nosso canal literário. A gente veio hoje aqui conversar sobre esse novo livro da Susanna Clarke, Piranesi. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo sobre esse livro, eu vou pedir para você deixar aí o seu like, para você se inscrever no canal, para você ficar antenado aqui nas resenhas que eu estou sempre postando sobre as minhas leituras. Vou dizer para vocês também que a gente tem um perfil no Instagram, um grupo bem bacana no Facebook, onde a gente faz leituras conjuntas, onde a gente tem a oportunidade de vocês quiserem postarem lá o que vocês estão lendo, darem dicas e sugestões. Então, para vocês acompanharem as nossas dicas literárias, os nossos bate-papos, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem conhecer nosso perfil no Instagram, nosso grupo lá no Facebook. Bom, hoje a gente veio conversar aqui sobre esse livro da Susanna Clarke. A Susanna Clarke é uma autora que eu já tinha ouvido falar de um outro livro dela, acho que se não me engano foi o primeiro livro dela, também um livro de fantasia, que é esse aqui, o Jonathan Strange e Mr. Norrell. Eu ainda não li, você tá vendo ainda que tá no plástico, porque vários booktubers, uns 2 ou 3 booktubers que eu gosto muito, que eu tenho um gosto bem afinado com o gosto deles, comentaram sobre esse livro, que eles já tinham lido esse livro, que também é uma fantasia que eles tinham gostado bastante. E eu fiquei assim, tipo, um ano procurando esse livro e não consegui achar. Ele é da editora seguinte, ele estava esgotado. E aí, quando ele apareceu no mercado ano passado, final do ano passado, acho que eles fizeram uma nova tiragem, eu comprei na mesma hora, mesmo sabendo que eu não ia ler naquele momento. Mas eu já quis logo ficar com ele, com medo dele sumir de novo. E aí, ano passado, a Susanna Clarke lançou essa nova história de fantasia, já um livro bem mais curtinho, chamado Piranesi. E aí eu fiquei mais curiosa ainda porque ela ganhou o Women's Prize for Fiction com esse livro, né? E eu fiquei curiosa, e como é um livro mais fininho, me deu assim mais uma estimulada para avançar primeiro na leitura dele antes do outro livro. E assim eu fiz agora esse mês. Bom, gente, o que eu tenho para falar aqui desse livro aqui? Nós vamos encontrar aqui uma história bem diferente. Vocês vão ter que abrir bastante a cabeça de vocês, assim, no sentido de imaginação, de aceitar coisas diferentes, para poder acompanhar essa narrativa aqui, né? O que nós vamos ter aqui é um protagonista, assim, por volta dos seus 35 anos, como ele mesmo assume, ele não tem certeza da idade dele, né? E ele vive nessa casa, assim, mega gigantesca. Essa casa é assim como se fosse uma construção que tem extensões assim em todas as direções, e a extensão dessa casa vai por quilômetros. Ela é formada por uma espécie de labirintos, e esses labirintos vão passando por vestíbulos, por salões. Dá a entender que essa casa tem mais de um andar, né? Ela teria mais de um pavimento, e ela é repleta de estátuas. E essas estátuas, gente, elas são estátuas que são tanto estátuas assim, que representam religião, tem estátuas de santos, tem estátua de Nossa Senhora com o Menino Jesus, tem estátua mitológica, tem Minotauro, tem outras figuras mitológicas nessa casa. Tem situações do dia a dia, tem mãe lendo para os filhos, mãe brincando com os filhos, tem situações de guerra, situações de tortura, de situações de pessoas sendo maltratadas. Então, quer dizer assim, essas estátuas, elas formam um retrato, né? Uma representação da história, da filosofia, da mitologia, da religião. E é assim que é isso que essa casa tem. Tem esses vestíbulos correndo em todas as direções, compostos por essas estátuas. Além disso, o que visita, que ser vivo existe nessa casa? Existem pássaros albatrozes, outros tipos de pássaros oceânicos que frequentam essa casa, fazem ninho, dependendo da estação do ano, depois eles vão embora. E ela é atingida por marés. Então dá a entender que essa casa ela se localiza no meio de um oceano. Porque vira e mexe tem uma maré chegando, uma maré saindo, às vezes há um encontro de marés que provocam uma enchente nessa casa. E além do nosso protagonista, o único outro ser vivo que tem na casa é um outro homem, mais velho que o nosso protagonista, que o nosso protagonista
passa a chamar de outro, porque além dele, esse é o único outro ser vivo que ele encontra nessa casa. Ele encontra nessa casa alguns esqueletos de seres humanos, algumas ossadas, e ele pega, como ele não tem companhia de ninguém, ele pega e ele coloca essas ossadas, ele arruma essas ossadas todas de uma forma assim, muito cuidadosa. Ele conversa com essas ossadas de seres humanos, tem até uma ossada de criança, e ele leva oferendas, né? Então, o nosso protagonista aqui vai ver nessa casa como se essa casa fosse um mundo. Essa casa para ele é um mundo, e essas ossadas e os pássaros são as companhias dele, além das estátuas, que também ele conversa também com as estátuas, né? Porque esse outro ser humano, esse outro homem, ele não fica junto com o nosso protagonista, né? Ele aparece de vez em quando, 2 vezes eles se encontram, eles se dizem cientistas, tanto o nosso protagonista como esse outro se dizem cientistas, mas trabalhando em pesquisas diferentes. Cada hora esse nosso protagonista está trabalhando em um tipo de pesquisa, ele já pesquisou sobre as marés, ele entende tudo sobre as marés que atingem a casa. Agora ele está fazendo todo um fichário, toda uma organização sobre as estátuas. Ele está indo em cada vestíbulo e descrevendo cada estátua e falando o que ele acha de cada estátua. Ele está fazendo todo um inventário sobre isso. Então ele se diz um cientista, ele se acha muito inteligente. E aí, o que a gente vai achar de estranho aqui nessa história, né? Porque o nosso protagonista, esse outro ser humano, chama o nosso protagonista de Piranesi. De uma forma, né? Uma brincadeira sarcástica que ele faz com o nosso protagonista. Por quê? Nosso protagonista não sabe o nome dele, ele não sabe quando ele chegou na casa, e para ele poder ser chamado por alguma coisa pelo outro, o outro dá esse nome de Piranesi. E Piranesi quem foi? Piranesi foi um gravurista, engenheiro, arqueólogo, um cara que viveu no século XVIII, que viveu no século XVIII, ele era italiano, ele era um arqueólogo, gravurista, engenheiro hidráulico, e ele fazia essas gravuras, e eu vou deixar aqui uma foto, 2 para vocês, para só vocês terem uma ideia que tipo de trabalho de gravura e de arquitetura o Piranesi trabalhava, e exatamente lembra muito a casa, né? Porque são átrios assim enormes, com arcadas enormes, parecendo labirintos, e tem esses salões que o Piranesi desenhava, tem estátuas, né? Também você vai ver, vou tentar deixar uma foto aqui que mostra alguma coisa dessas estátuas. Então, era o tipo de trabalho que o Piranesi gostava. E o nosso protagonista, ele também é apaixonado pela casa, ele é apaixonado pela arquitetura da casa, ele é apaixonado pelas estátuas, então o outro passa a chamar ele de Piranesi. Então, gente, aí você para pensar, né? Você começa a achar que o autor tá meio que brincando com você. Ah, olha que só um outro detalhe importante aqui, interessante, que dá um nó meio na cabeça do leitor, né? O outro, esse outro ser humano que frequenta lá a casa, esse outro homem, traz para o Piranesi gêneros de primeira necessidade, dá de presente para ele. Que tipo? Ele traz para ele fósforo, ele traz para ele saco de dormir, ele dá para ele potes de multivitamínicos para ele não ficar desnutrido, porque Piranesi vive de quê? De peixe, que ele pesca. Ah, dá para ele rede de pesca, ele vive de peixe e de alga, que ele faz sopa com aquelas algas, e a alimentação dele é essa, porque não tem outra fonte, não tem nada na casa, ele tá sozinho ali, né? E no meio do oceano. Mas aí o outro traz isso para ele, rede de pesca, fósforo, dá até par de tênis, gente, um par de tênis. Não duvido nada que seja uma marca famosa, né? E o Piranesi, ele é muito ingênuo, ele acredita em tudo que o outro fala, sabe? Então você fica assim, ele não se questiona nada, você vê que ele não é um cara burro, porque a narrativa é feita em primeira pessoa. Lógico, como a gente já sabe, o narrador em primeira pessoa não é um narrador confiável, só que você começa a ficar maluca junto com o Piranesi, porque, cara, tudo bem, ele não lembra
Como ele chegou na casa, ele não lembra o nome dele, mas ele não se questiona em nenhum momento por que eu não lembro. Ele não se questiona. E ele não se questiona como o outro está trazendo esses produtos industrializados, ele não, sabe, aquele mundo dele não produz isso, ele não se questiona de onde vem aqueles produtos ali que o outro dá de presente para ele, né? E ele é feliz na casa, ele adora a casa. A casa para ele é como se fosse um Deus protetor, um Deus provedor, que provê para ele peixe, provê para ele alga, provê para ele a companhia dos pássaros, provê para ele um céu maravilhoso, estrelado no meio do oceano. E assim, ele conversa com a casa, ele adora a casa, né? E você fica assim, aonde a autora está querendo chegar com essa história? Porque você fica, né, sem entender o que está acontecendo ali. E, né, o que acontece? Aí, de repente, ela vai introduzir a presença de uma outra pessoa na casa. Só que a gente não sabe quem é. Piranesi vê um vulto passando aqui, e aí ele vai falar com outra a esse respeito. Eu não vou comentar o que o outro vai falar sobre isso, para não ficar dando spoiler para vocês. O que eu estou falando até agora é para que vocês entendam um pouco do que é esse universo criado pela Susanna Clarke aqui nesse livro, né? E aí, a partir do momento que ele percebe a existência de uma outra pessoa viva, um outro ser humano vivo ali naquela casa, ele vai pesquisar uns diários que ele tem, porque, claro, Piranesi vive ali naquele mundo sem nada, mas ele tem papel, caneta, e ele tem diários, que ele faz a pesquisa deles, né? Que ele anota o dia a dia dele, que ele anota o resultado das estatísticas que ele cria ali sobre as marés, sobre tudo que ele pesquisa. E ele resolve procurar nos diários antigos para ver se ele descobre quem é essa outra pessoa que está aparecendo na casa, que de vez em quando ele vê. E aí ele começa a descobrir coisas sobre ele mesmo, sobre quem ele era, e aí ele começa a ficar meio doido, porque ele não admite que ele possa ser uma outra coisa que não seja aquilo que ele é naquele momento, e aí isso aí vai gerar bastante... É aí que começa a gerar intriga, e aí que começa a gerar questionamentos, e aí que a história vai realmente, vamos dizer assim, desenvolver, né? E aí eu vou parar aqui a falar da história para vocês, senão o livro já é fininho, eu vou contar o livro inteiro. E o que eu posso falar assim? A narrativa é uma narrativa interessante, você, sem dúvida nenhuma, é uma autora talentosa, você fica ali, né? É fácil, um livro, uma narrativa fluida, apesar no primeiro momento não está acontecendo muita coisa, mas você fica tão intrigado para querer saber onde é que a situação é tão ilógica, né, da mente do Piranesi com a realidade dele, que você fica assim, meu Deus, aonde ela quer levar com isso? E você continua lendo para ver onde que isso vai dar, né? Você não sabe, eu pelo menos não sabia nem se eu estava gostando, se eu não estava gostando da leitura, mas eu queria saber onde é que aquilo ia dar, né? E a narrativa, ela é cheia de referências mitológicas, cheia de referências religiosas, cheia de referências filosóficas, né? Eu acredito que é uma leitura, eu sou uma leitora, como é que a gente fala? Eu não tenho conhecimento profundo de literatura, assim, né? Eu sou uma leitora, uma amante da leitura. Então, assim, eu leio por prazer, eu tenho meu conhecimento de vida, meu conhecimento, né, de estudos assim que eu faço, né, normais, né, como todo mundo, acadêmico, mas assim, eu não sou uma profunda estudiosa de literatura, não sou formada em literatura, então eu leio por prazer, mas eu acredito que esse livro aqui, se você fizer uma releitura nele, você vai encontrar mais camadas, porque é um estudo psicológico muito interessante, essa mente do nosso protagonista aqui do Piranesi, né? O que acontece na mente dele, essa separação que ele faz, assim, não, a minha realidade é essa, e não aceita essa ingenuidade, essa confiança que ele tem na casa, essa confiança que ele tem no outro, de achar que ninguém vai enganar ele, que ninguém vai mentir para ele, que a casa é o mundo dele. É uma coisa muito interessante de se estudar psicologicamente. Eu sei que fazendo uma releitura aqui, você vai encontrar mais camadas sobre esse lado psicológico do nosso protagonista aqui, né? E a leitura se conclui, né? Não é um livro grande, a leitura vai se concluir e eu pelo menos, se vocês já leram esse livro, por favor, me falem o que vocês acharam. Eu acabei a história sem saber realmente se Piranesi realmente vive naquele mundo paralelo da casa, se realmente existe uma forma que, obviamente,
pelos artigos que o Piranesi, né, ganha do outro, você vê que o mundo real, né, o mundo que nós conhecemos existe, né? Então a gente fica sem saber se Piranesi vive naquela casa, porque existe um mundo paralelo que é aquela casa. A gente fica sem saber se aquilo ali é fruto de alucinação provocada o quê? Por doença, por drogas, porque existe toda uma história aqui, conforme ele vai lendo os diários, para basear esse mundo aqui da casa, né? Você vai começar a entender que existe toda uma história, né, científica para basear a existência dessa casa, né? Mas eu fechei o livro sem saber se o que Piranesi vive nessa casa é um mundo que realmente existe ou se foi toda uma situação imaginária da mente dele. Gente, o que eu achei? Eu não sei pra você, honestamente, eu não sei pra dizer pra vocês, assim, o quanto eu gostei dessa leitura, eu não sei. Foi uma leitura interessante? Foi. É uma leitura válida? Sim. É uma leitura diferente? Sim, te tira da zona de conforto. Eu acho que isso é muito bacana aqui. E não vamos tirar em nenhum momento o talento, né, da escritora aqui, que ela é muito boa. Mas eu queria que vocês lessem, eu queria trocar opiniões sobre esse livro com vocês. O que vocês leram, assim, como é que vocês entenderam essa história, o que vocês acharam. Se vocês forem ler, depois vocês comentem aqui pra mim e me contem o que vocês acharam. Então, Piranesi é isso aí, gente. Essa aqui foi minha singela opinião de Piranesi, é uma leitura interessante. Depois, quando eu ler o Jonathan Strange e Mr. Norrell, eu vou vir aqui conversar com vocês, mas acho que não vai acontecer esse ano, provavelmente ano que vem. E estamos aí fazendo nossas próximas leituras, assim que eu tiver mais uma resenha, eu venho aqui conversar com vocês sobre elas. Não esqueça, mais uma vez, eu peço para vocês se inscreverem no canal. Vou deixar o link do livro aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá na Amazon. Vou pedir a gentileza, se vocês forem comprar, que vocês comprem pelo link para ajudar aqui o canal. Não esqueça de deixar o seu like se vocês gostaram aqui do nosso bate-papo. E dá uma olhadinha lá no Because I Read, no Instagram e no Facebook. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.